Olá, galera! Nas últimas aulas a gente tem conversado muito sobre metodologia, questionários, entrevistas. Alguns de vocês, inclusive, chegaram a aplicar esses questionários, a fazer essas entrevistas dentro de seus respectivos projetos. E agora? O que fazer com esses números? O que fazer com esses dados? Como transformá-los em porcentagem? Como utilizar esses dados dentro da minha pesquisa acadêmica? Fica ligadinho que é isso aí que a gente vai aprender hoje. Vamos aprender em como fazer isso em programas de planilhas e gráficos, como por exemplo o Excel, que é um programa bem simples, bem tranquilo de usar, mas que serve para os nossos propósitos e é ele que a gente vai aprender a usar hoje. Aprender a fazer gráfico não é algo que você vai utilizar somente em projetos científicos por aí afora, na vida acadêmica, mas também em qualquer empresa, qualquer trabalho exige esse tipo de conhecimento. Fala, galera, olha só, aqui já estou com o Excel aberto e só para vocês pegarem mesmo como fazer desde o início, aqui eu vou clicar nessa parte que diz pasta de trabalho em branco. E aí ele abre uma pasta, né? Abre uma planilha totalmente em branco e a gente vai construir a partir daqui o nosso gráfico. A primeira coisa que a gente tem que ter acesso é aos nossos dados. Eles que podem estar mesmo anotados numa folha de caderno, onde quer que seja, na própria folha do questionário, não importa. A gente precisa ter esse condensado dos dados para poder organizar aqui nessa planilha. Eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns dados que foram realizados no trabalho de uma das equipes do turno da tarde. Aqui, o trabalho era sobre animais de estimação e fazíamos várias perguntas às pessoas entrevistadas, né? Se eles tinham animais de estimação, qual era o tipo, a quantidade. Repare que na frente de cada uma das opções existem números. Esses números são referentes à quantidade de pessoas que deram aquela resposta. Então, por exemplo, lá na comunidade de Poço Doce 2, das pessoas entrevistadas, 21 delas disseram que sim, tinham animais de estimação, 6 delas falaram que não e 2 delas não responderam. Essa pesquisa ela foi feita a nível de família, então dá para a gente entender nesse momento que 21 famílias tinham animais de estimação, 6 delas não tinham e 2 delas não quiseram responder. E assim foram feitas várias e várias perguntas durante a entrevista. Como a gente não vai poder transformar tudo isso em gráfico em uma aula só, eu vou escolher uma dessas perguntinhas para a gente aplicar. No caso, eu acho bacana essa pergunta 3. Dá uma ampliadinha para vocês. Ela diz o seguinte: como você adquiriu o seu animal de estimação? E aí as opções: ele foi achado, ele foi ganhado, comprado ou outra situação? E automaticamente ao serem perguntadas, as pessoas respondiam. E aqui tem um condensado. 3 famílias disseram que acharam, 18 famílias falaram que ganharam, nenhuma delas comprou e uma delas teve uma outra situação. O que a gente precisa fazer agora é pegar esses dados aqui, que aqui no meu caso está no Word, e levar lá para o Excel. É muito simples, é só pegar esses dados aqui e digitar lá nas células. Não sabe o que é uma célula? Preste atenção. Aqui no Excel nós temos várias linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 23 aqui no caso. Tem muito mais, são muitas linhas, então você pode fazer trabalhos enormes. E temos também as colunas, que estão representadas aqui pelas letras do alfabeto. Ó. Cada um desses retângulozinhos aqui, ó, a gente chama de célula. Então, vamos trazer lá aquela informação para cá? Olha só, acabei de digitar aqui a pergunta e as opções. Agora, aqui do lado, à direita, a gente tem que colocar a quantidade, que são os números que a gente tem lá naquela outra folha. Preste atenção que isso é muito importante. Esses números eles têm que estar à frente da opção correta. Então, 3 pessoas acharam, 18 pessoas ganharam, 0 compraram e 1 adquiriram um animal em outras condições, que não foi nenhuma dessas opções que a gente colocou. É muito importante que o número esteja à frente da opção correta para que o nosso gráfico ele tenha um resultado correto. Depois de organizar os seus dados, de colocar a pergunta, as opções e os números na frente, tudo bem organizadinho, você tem que vir aqui e selecionar. Basta você vir aqui no canto superior esquerdo e arrastar
selecionando todos os dados. Depois que tiver selecionado, você vai vir aqui nessa partezinha aqui de cima e vai procurar a opção Inserir. Quando você clica em Inserir, vai aparecer mais um montão de outras opções, mas a parte que nos interessa é essa parte de gráficos. E aí tem vários tipos de gráficos, tem gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de dispersão, gráficos de pizza. Você tem, nesse momento, que escolher uma dessas opções. Dependendo do dado, pode ser que um desses gráficos ele seja mais coerente. Neste caso, como é um gráfico simples, eu vou escolher a opção gráficos de colunas. É só selecionar aqui a opção gráfico de colunas e em seguida você escolher se você quer o gráfico 3D ou em 2D ou outros gráficos que tem aqui, mas eu vou colocar mesmo aqui coluna 2D. E aqui temos o nosso gráfico, ele realmente é bem simples, bem tranquilo de fazer. Aqui ele ainda não está pronto, a gente precisa editar algumas coisas para ele ficar bonito. A gente pode mudar a cor, pode mudar algumas configurações aqui do próprio gráfico, né? Mas de forma geral eu vou mostrar como deixar ele mais interessante e menos rústico, assim. De cara você pode dar uma olhada nessas opções que tem aqui em cima, ele dá outros layouts para você. De repente uma delas já é interessante, não precisa modificar tanto. Eu não gosto de nenhuma dessas opções e também não é o tipo da opção mais comum nos trabalhos científicos. Então eu vou mostrar aqui para vocês como deixar o gráfico mais interessante. Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando tem um gráfico assim ainda bem rústico é alterar o título, no caso colocar o título. Seleciona esse nome, título do gráfico, e coloca o seu próprio título. Nesse caso, o que é o título do seu gráfico? O gráfico ele precisa ser autoexplicativo, então você tem duas opções. A primeira opção é colocar a pergunta que você fez, a própria pergunta, e colocar como título do gráfico. Fica um pouco bruto, mas dá certo. E a segunda opção é você transformar essa sua pergunta em uma afirmativa, em uma frase que é coerente com aquilo que você perguntou. Então, ou você coloca aí a pergunta nesse momento, ou você pensa alguma coisa do tipo, sei lá, formas de obtenção dos animais de estimação das famílias de Poço Doce 2. Perceba que aqui eu estou falando a mesma coisa que aqui, só que ao invés de fazer uma pergunta, eu já estou afirmando como vai ser essas formas de obtenção. Aqui na parte de baixo eu já tenho a legenda, ó, a quantidade que encontrou, que achou esse animal, né? A quantidade que ganhou, a quantidade que comprou, que no caso foi 0. Deixa eu dar uma afastadinha aqui para vocês verem melhor. Pronto. E outras opções que não seja comprado, ganhado ou achado. Uma coisa que é interessante fazer também é remover essas linhas. Basicamente aqui elas não precisam, elas deixam esse gráfico com um aspecto mais feio. Então a gente é só clicar em cima da linha, gente, eles vão selecionar todas de uma vez e você vem em Delete. E aí apagou as linhas. Uma outra coisa bacana é você colocar eixos nos gráficos. Os eixos, pessoal, eles são aquelas legendas que ficam aqui abaixo e aqui do lado dos números explicando, porque vai que alguém não entende o que são esses números aqui, ou vai que alguém não entende o que essa legenda significa aqui. Então é interessante você colocar os eixos. Para isso basta você vir aqui em adicionar elemento gráfico e aí tem títulos, título do gráfico, rótulos, barras de erros, linhas de grade, legenda, tendência, tudo isso. Mas no caso que nos interessa é o título dos eixos. Vamos começar pelo título vertical. Perceba que apareceu aqui agora, nesse momento, um espaço para você colocar o título. Então, esses números aqui representam o quê? Você pode estar com dúvida no que colocar nesse título desse eixo. Que título? Como assim? Eu vou colocar o quê? Pensa comigo, esses números aqui, ó, representam o quê? O que eles representam é a legenda para o seu título. Então,
Vamos aqui selecionar. Perceba que aqui esses números representam a quantidade de famílias entrevistadas, correto? Então vamos colocar isso. Pronto, então é isso. Esses números aqui, ó, representam a quantidade de famílias entrevistadas. E desse lado aqui, o que a gente tem na verdade? Vamos logo inserir o eixo. Vem aqui em adicionar elemento gráfico. Eixo horizontal. Pronto, apareceu ele aqui. O que essa legenda aqui de baixo representa? O que é isso, na verdade, para alguém que não sabe do trabalho, que não entende o que é esse gráfico? O que ele representa? Concorda comigo que são as formas de obtenção dos animais? Então você pode colocar isso. Então, nesse momento, pessoal, nós temos aqui um gráfico que ele já está mais ou menos organizado, ele já tem mais informações. Então, alguém que vai chegar e vai olhar o seu gráfico de fora, ele já consegue entender mais ou menos a situação geral das formas de obtenção dos animais domésticos, né, no caso cães e gatos, lá das famílias de Poço Doce 2. Nesse momento, o nosso gráfico ele já está mais ou menos pronto, mas ainda dá para melhorar. Por exemplo, você pode modificar a fonte, basta clicar aqui na parte do título, por exemplo, e vir aqui na página inicial. Então você pode escolher qual fonte você quer. A fonte Arial, ela é bem-vinda, ou Times, e você altera também o tamanho, então tá muito grande, né? Então você pode diminuir, você pode deixar tamanho 10, você pode colocar negrito, você pode colocar também essa letra preta, tava meio cinza, né? E aí é interessante que assim, você padronize a fonte. Se você vai alterar essa fonte, então padroniza essa fonte para ficar tudo numa só o tamanho que você deve mudar. O título normalmente ele é um pouquinho maior, aqui no caso ele está em 10. Mas a gente vai agora modificar aqui a parte dos números, basta você clicar em cima e fazer a mesma coisa. Vem aqui na fonte, escolhe Arial e escolhe um tamanho. No caso, ele já está um tamanho 9, está um tamanho razoável. Pode colocar preto também para ficar mais visível. Vem aqui também nessa parte de legendas, clica, seleciona a fonte, o tamanho, mais padrão mesmo, e muda a cor. Tem aqui também os eixos, né? É a mesma coisa, você seleciona, muda a fonte, muda também a cor, você pode deixar a legenda maior ou menor, depende das necessidades. Aqui eu coloquei ela 9 mesmo, vamos deixar do tamanho das outras. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Arial 9 e preto. Nesse momento, galera, o nosso gráfico ele já está praticamente pronto. A gente ainda pode fazer algumas mudanças, como por exemplo, modificar a questão da cor. Você tem aqui as opções. Olha só, azul, amarelo, várias cores, enfim. Você pode modificar, sei lá, uma cor normalmente padrão mesmo é o azul, é uma cor normal, mas pode vir também aqui pro cinza, ou mais pro preto. E basicamente é isso, seu gráfico está pronto. E você precisa fazer isso para cada uma das suas perguntas, até que você tenha gráficos que são bem mais fáceis de colocar no seu trabalho do que simplesmente números soltos. Eu sei que é muito rápido, mas se você tiver dúvidas, você pode assistir esse vídeo novamente. Espero muito que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, entre em contato no horário de aula, tá bom? Até a próxima aula!